nossa vida, muitas vezes, não percebemos, mas existem propósitos. E esses propósitos são direcionados por Deus para a concreção, para a execução de planos que Ele tem para a história do ser humano. Um desses propósitos muito direcionados aconteceu com a figura de Maria. Maria era uma pessoa que foi escolhida por Deus para que os seus propósitos na história do ser humano pudessem ser cumpridos. Este episódio que nós encontramos relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, chama a atenção para alguns aspectos. E você pode fazer a leitura depois desse texto até todo o capítulo 1 e o começo do capítulo 2, você vai perceber esses detalhes que estou passando para vocês agora. O primeiro deles é o seguinte: Deus tomou uma decisão e essa decisão Ele foi implementar na história do ser humano por intermédio de Maria. Na verdade, Deus ele invadiu a história de uma pessoa chamada Maria. Ele, conhecendo Maria, Maria era uma pessoa do povo, uma pessoa simples. A Bíblia não relata que ela tivesse alguma coisa de especial, mas Deus escolheu Maria e invadiu a história de Maria dizendo o seguinte, está lá no versículo 28, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Esse primeiro momento é o momento da invasão, porque ela não estava esperando absolutamente nada disso. Mas essa invasão veio com uma outra informação. Essa outra informação denota claramente essa invasão. Diz assim o versículo 30. Depois de Maria ter ficado perturbada, diz o versículo 29, no 30 diz assim, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Quando Maria ouve isso, ela já estava perturbada, já estava trêmula por causa daquela voz que lhe veio, e ela fez a pergunta mais natural do mundo, porque esse propósito de Deus que estava sendo anunciado era uma coisa nunca esperada. Ela diz assim, como é que isso vai acontecer? Pergunta mais natural. Afinal de contas, eu estou somente noiva, eu não conheci homem nenhum. Como é que isso vai acontecer? Olha um outro momento de invasão de Deus na vida de Maria. Diz o versículo 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Olha que coisa mais sem sentido naquele momento para Maria. A única coisa, ela ouviu esse recado, ela se perturbou. E na verdade, o que acontece? Quando isso se efetivou na vida dela e que ela percebeu que efetivamente ela estava grávida, por ela não ser casada com José, o que ela fez? Ela foi viajar até a casa de uma parente sua, Isabel. E lá ela fica sabendo que Isabel também estava grávida, sendo estéril, já tendo uma idade avançada. Deus é assim.
para cumprir os seus propósitos, ele invade a nossa história, muitas vezes ele cria uma situação que nós não podemos imaginar. É assim que acontece com a palavra de Deus quando ela nos alcança. Quando a palavra do Evangelho, a palavra de salvação chega até nós, ela nos perturba, mas ela traz uma notícia simplesmente maravilhosa, que é a notícia de salvação. A mesma notícia que foi trazida para Maria, só que lá na forma de uma gravidez. Esse é um aspecto que me chama a atenção, porque os propósitos de Deus, Deus cumpre intervindo diretamente na história das pessoas. Mas há um segundo aspecto. Essa notícia transtornou a vida de Maria. Deixou Maria perturbada, deixou Maria sem saber o que fazer, deixou Maria numa situação difícil porque todos sabiam que ela só estava noiva. E como é que agora parece grávida? Esse transtorno tremendo, quem sabe, de ter que ficar dando explicações para um, para outro, nossa, mas se você está grávida, mas você nem casou ainda, etc. Trouxe transtorno para ela. E trouxe transtorno num outro sentido. A gravidez, ela tomou o corpo, né? E chegou próximo da época de Maria dar à luz, não tinha pré-natal, não tinha SUS, não tinha hospital, não tinha ginecologista, não tinha ninguém para acompanhar a sua gravidez, o que era comum na época. Mas um pouquinho antes vem uma outra informação. Todos têm que sair de onde estão e ir para a sua cidade natal para o recenseamento. Na nossa expressão, Maria com a barriga na boca, tendo que viajar para poder cumprir uma determinação de um imperador. E a gente fala, mas esse cara é ruim mesmo, né? Não. Ele também foi usado por Deus para cumprir o propósito, para que lá o Antigo Testamento se cumprisse quando dizia, tu, Belém Efrata, a menor entre as cidades, de ti haverá de nascer o Redentor. Então ela veio até Belém. Não tinha hospedagem, não tinha hotel, não tinha roupa limpa, não tinha ninguém para ajudar. Se fosse nos dias de hoje, quem sabe a mulher ia reclamar barbaridade, mas ela acomodou-se, a criança nasceu. O único lugar disponível para ela foi um coxo, onde os animais se alimentavam. Veja a situação, como isso, como mãe, como isso deve ter perturbado. Logo depois, perturbou a vida dela, porque ela teve que juntar as suas coisas juntamente com José e ir até o Egito, porque havia também um édito de morte de crianças com menos de 2 anos de idade. Aliás, deve-se levar em consideração que José, quando ficou sabendo que ela estava grávida, José, no seu coração, ele intentou abandonar Maria, porque senão, se ele não assumisse, ela poderia ser apedrejada até a morte. José assumiu isto, foi uma outra circunstância. Mas há uma terceira e última circunstância. Maria, será que Maria sabia que Jesus Cristo ia trazer todas essas boas novas? Será que Maria sabia que Jesus Cristo ia curar os leprosos, os doentes? Será que Maria tinha consciência de que Jesus ia trazer uma nova mensagem
muito embora informado quando foi dito que ela ficaria grávida, mas qual é a dimensão disso? Maria, você sabia que todas essas coisas iriam acontecer? Mas foram coisas para transformar a vida dela e transformar também o mundo todo. Por isso que quando nós lemos o Cântico de Maria, que é um cântico simplesmente maravilhoso, e diz assim, no versículo 46, então disse Maria, minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esse cântico ela expressa antes do nascimento de Jesus. Veja como essa ideia de transformação que essa criança traria era uma ideia que já estava presente nela. Ela assumiu esse recado de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra encontra guarida em nosso coração, porque a nossa mente entende o que Jesus Cristo veio fazer por nós. Isso transtorna a nossa vida, porque nós temos uma forma de viver e agora descobrimos que essa forma de viver precisa ser mudada por um novo nascimento. Mas esse novo nascimento não é só um fato, ele vai transformar a nossa vida numa outra forma, num outro tipo de vida, numa nova vida. O nascimento de Jesus Cristo que estamos comemorando não é simplesmente mais um fato histórico. Não nos importa se realmente foi no dia 25 de dezembro, o que importa é que ele nasceu. E ele nasceu para cumprir o propósito divino de trazer a nós a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Eu não sei se Maria soubesse de antemão que ele um dia seria crucificado, o que ela pensaria? Mas Maria acompanhou tudo isto. Diz o texto bíblico no capítulo 2 de Lucas, conferindo todas as coisas em seu coração. Que a celebração do Natal seja algo da presença desse Deus que chega na nossa vida com essa mensagem, com esse poder transformador e traga para nós a alegria da vinda de Jesus Cristo, que é vivo, está vivo e está assentado no trono, e para lá nós vamos para louvar e glorificar a Ele, glorificar a Deus eternamente. Esse é o convite que o Natal nos faz. Venha a Ele, vinde a Ele, de coração aberto para poder participar dessa coisa tão maravilhosa que é a salvação em Cristo Jesus.